Já sentiu como se a vida estivesse te batendo sem parar? Como se toda vez que você tentasse se levantar, algo viesse para te derrubar de novo. Uma decepção, uma perda, uma falha que te corta fundo. A impressão é que o mundo está conspirando para te quebrar. Mas e se eu te dissesse que não é a vida que está te quebrando? É a sua mente? É isso mesmo. A gente foi condicionado a ser frágil, a correr do desconforto, a evitar a dor, a pedir por uma vida mais fácil. Mas essa busca pelo conforto virou uma armadilha. O mundo nunca foi justo, nem vai ser. Os fortes continuam, os fracos desabam. E o que separa os dois é o jeito de pensar. Os antigos estoicos, mestres em entender o caos da vida, sabiam disso como ninguém. Eles viam a dor não como inimiga, mas como ferramenta. E isso muda tudo, porque quando a gente muda a forma de encarar o sofrimento, a dor perde o poder de nos destruir. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, dizia: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará força." Mas o que a maioria faz? Reclama, espera que o mundo mude, torce para tudo melhorar sozinho. Só que a chave está dentro, não fora. E se você quer mesmo ser inquebrável, o primeiro passo é parar de fugir da dor. Você precisa ensinar sua mente a enxergar o sofrimento como uma ponte, não como um muro. Não é a dor que te destrói, é a sua resistência a ela. Toda vez que você se rende ao medo ou evita um desafio, você está ensinando sua mente a ser fraca. E quando a dor verdadeira chega, uma traição, uma falência, uma perda, você não aguenta. Não porque ela é forte demais, mas porque você nunca se preparou. Por isso, a proposta de hoje é clara. Vamos treinar sua mente para ser forte e resistente à prova de dor. E se isso está fazendo sentido para você até aqui, deixa um like e comenta. Sou inquebrável. Assim a gente sabe que você está junto, nessa jornada com a comunidade do estoicismo racional. Vamos começar pelo que os estoicos chamavam de a primeira grande lei da força mental. Controle o que você pode, solte o resto. Parece simples, né? Mas pouca gente vive assim. A maioria gasta energia brigando com o que está fora do controle. O passado, o que os outros pensam, as críticas, os medos do futuro. Só que tudo isso é vento. Você não controla se alguém vai te abandonar, mentir para você ou te tratar mal. Mas você controla como vai reagir. Você escolhe se aquilo vai te amargar ou te fortalecer. E esse é o segredo. Parar de gastar energia lutando contra a tempestade e aprender a firmar o pé no meio dela. Epicteto, que nasceu escravo e virou um dos maiores filósofos da história, dizia: "Algumas coisas dependem de nós, outras não." Essa frase simples muda tudo. Porque enquanto você ficar lutando contra o que está fora do seu alcance, vai viver fraco. Agora, quando você decide colocar foco só no que pode mudar, seus pensamentos, suas ações, sua disciplina, você se torna imparável. Então para agora e se pergunta: que dor você está carregando que não depende de você? Que medo você está alimentando que já devia ter deixado para trás? Porque enquanto você não dominar essa regra, a vida vai te dominar. E para te preparar, de verdade, tem uma técnica estoica que é poderosa e pouca gente conhece. A visualização negativa. A maioria das pessoas vive esperando o melhor, torcendo para que tudo dê certo. Mas os estoicos faziam o contrário. Eles imaginavam o pior. Sêneca, por exemplo, todos os dias se preparava mentalmente para perder tudo. Não para sofrer antes da hora, mas para fortalecer a mente. Quando você já encarou a pior hipótese na sua cabeça, nada na realidade te abala. É tipo uma vacina emocional. A dor pode até vir, mas você não treme. Pensa comigo. Se você soubesse que amanhã pode perder tudo, como viveria o hoje? Ia desperdiçar tempo com coisas bobas? Ia ficar se preocupando com o que os outros pensam? Nada disso. Você estaria mais presente, mais inteiro, mais preparado. É isso que a visualização negativa ensina. Não é sobre pessimismo, é sobre treino. Mente fraca se ilude, mente forte se prepara. E quem se prepara não é pego de surpresa.
A vida pode te dar um golpe? Pode. Mas você já treinou aquele soco antes. E é por isso que ele não te derruba mais. Agora, se você quer dar um passo ainda mais forte, precisa conhecer o conceito de dureza voluntária. É quando você escolhe se colocar em situações desconfortáveis antes que a vida faça isso. Por você. Os estoicos faziam isso o tempo todo. Marco Aurélio dormia no chão em vez de sua cama real. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, se vestia como mendigo. Epicteto, mesmo acorrentado, treinava sua liberdade interior. Por quê? Porque sabiam que o homem que escolhe o sofrimento antes que ele bata a porta nunca é pego desprevenido. Você pode praticar isso agora. Acorda mais cedo do que gostaria. Toma banho gelado. Anda na chuva sem reclamar. Treina mais pesado do que o corpo quer. Fica sem comer por algumas horas, mesmo podendo. São atitudes pequenas, mas que moldam sua mente como aço. E quando a dor real chegar, porque ela vai chegar, você não vai pedir piedade. Vai dizer, tô pronto. E se isso mexeu com você, comenta aí. Eu escolho o desconforto. Ele me fortalece. Isso é estoicismo racional na veia. Crescer pela dor, sem vitimismo, sem drama. E falando em força, a parte mais desafiadora talvez seja essa, o controle emocional. Hoje, muita gente quebra por dentro por causa de uma palavra maldita, uma crítica, uma ausência. Mas a verdade é que não são os outros que te machucam. É você que permite. Epicteto dizia, se alguém te provoca e você se irrita, entenda, a mente é sua cúmplice. Duro de ouvir? Com certeza. Mas libertador também. Porque se a culpa é sua, o poder também é. E quando você controla suas emoções, ninguém mais controla você. Só que controlar não é reprimir. Ser estoico não é virar uma pedra sem sentimentos. É sentir sim, mas sem se afogar. É como estar no meio de um rio furioso, mas conseguir nadar sem se deixar levar pela correnteza. A ideia é simples. Quando a emoção vier, observe. Respira fundo. Pergunta para si mesmo, isso vai importar daqui uma semana? Um mês? Um ano? Quem se beneficia da minha raiva agora? Isso é emoção ou interpretação? Esse olhar mais calmo quebra o ciclo da impulsividade. A emoção até vem, mas não manda mais em você. E se quiser reforçar ainda mais esse domínio, muda o corpo. Primeiro, sentiu raiva? Respira devagar. Sentiu tristeza? Endireita a postura. Corpo e mente estão ligados. A forma como você se move influencia como você pensa. E mais, para de buscar aprovação. Para de esperar que os outros digam que você é bom o bastante. Um verdadeiro estoico não precisa de plateia, ele é inteiro sozinho. E quando você chega nesse ponto, meu amigo, você vira um mistério. Ninguém consegue te manipular. Você se torna uma fortaleza emocional. Pode vir rejeição, crítica, traição. Elas atravessam você como vento entre as folhas. Nada te atinge, nada te derruba. É nesse ponto que você começa a tocar na verdadeira resiliência. Não aquela coisa frágil baseada em frases motivacionais ou pensamento positivo forçado, mas uma força crua, real, que nasce do entendimento profundo de como a mente humana funciona. E aqui entra uma parte mais sombria, mas necessária, a psicologia oculta da resiliência. A verdade é que a maioria das pessoas acha que força mental vem de esperança, de acreditar que tudo vai dar certo. Mas os estoicos sabiam que isso era uma ilusão. A verdadeira força nasce quando você encara a realidade como ela é, sem maquiagem. A dor é uma ferramenta. É isso mesmo. Pode soar estranho, mas a dor te ensina, te molda, te revela. Mente fraca foge da dor. Mente forte transforma a dor em combustível. Cada fracasso, cada queda, cada golpe pode te deixar mais afiado, mais atento, mais preparado. A pergunta que muda tudo é, como essa dor pode me servir? Quando você para de fugir e começa a usar, o sofrimento vira seu mestre. Os estoicos sabiam. A dor, quando bem usada, é o melhor professor que existe. Ela não vem para te destruir, ela vem para te lapidar. Mas não para por aí. Tem uma verdade ainda mais dura. As pessoas vão te testar, sempre. Algumas por inveja, outras por poder,
outras só para ver até onde você aguenta. Vão mentir, te trair, te provocar. E sabe qual é o jogo? Elas só vencem se você reagir. Se você se descontrola, elas ganham. Por isso, os estoicos eram mestres no silêncio. Não no silêncio do medo, mas no silêncio do domínio. Alguém te provoca? Você não reage. Alguém te desrespeita? Você não se rebaixa. A mente forte não entrega sua força para quem tenta derrubar. E tem mais. O maior inimigo da sua mente talvez seja o medo. O medo te paralisa, te limita, te prende. E o pior, a maioria dos medos é uma invenção. A mente cria monstros que nunca se tornam reais. Você teme ser rejeitado, teme falhar, teme não ser bom o suficiente. Mas, e se você enfrentasse tudo, isso de frente? E se você buscasse a rejeição só para provar que sobrevive? E se você se jogasse no fracasso só para descobrir que ele não é tão assustador quanto parece? O medo é como uma sombra. Quanto mais você olha de perto, mais percebe que não tem substância. Os grandes nomes da história estoica sabiam disso. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas, traições e ainda assim escreveu sobre calma e equilíbrio. Epicteto foi escravizado, torturado, humilhado, mas sua mente seguia livre. Eles não pediam uma vida fácil. Eles se preparavam para uma vida difícil. E é isso que fez deles inquebráveis. Você pode fazer o mesmo. A dor vai continuar vindo. Isso é certo. Mas a escolha é sua. Ou você se quebra ou você se forja. E se você quer se forjar, comenta aí. Eu transformo dor em força. E é nesse ponto que a filosofia estoica chega ao seu ápice. O conceito de amor fati, amar o seu destino. Não é só aceitar o que acontece, é amar. É dizer, se aconteceu, então é meu, e vou usar isso. A maioria das pessoas vive reclamando, perguntando, por que comigo? Por que agora? Por que tão difícil? Só que o estoico olha para a vida e diz, é isso? Ótimo, vamos nessa. Porque quando você ama o que acontece, você vira um incêndio. Incontrolável. Nada apaga seu brilho. Joga dor? Vira chama. Joga fracasso? Vira aprendizado. Tudo vira força. Marco Aurélio escreveu, um fogo forte consome tudo o que é lançado nele e brilha ainda mais. Isso é amor fati. Não é passividade, é poder. Você para de lutar contra a realidade e começa a usá-la. Foi traído? Ótimo, agora você sabe quem é quem. Perdeu tudo? Beleza, agora vai reconstruir com mais sabedoria. Caiu feio? Então levanta com mais força. Cada evento da sua vida vira um degrau, não uma pedra no caminho. Essa é a alquimia mental dos estoicos. Transformar tudo, absolutamente tudo, em combustível de evolução. Mas como treinar esse olhar? Comece mudando o vocabulário interno. Em vez de dizer isso é ruim, diga isso é treino. Em vez de pensar por que isso comigo, pense como posso crescer com isso. A dor não some, mas muda de forma. Deixou de ser inimiga, virou aliada. Quando você age como se tivesse escolhido cada experiência, você recupera o controle. Nada mais te faz de vítima. Você vira autor da própria história mesmo nas páginas mais difíceis. É como se você olhasse para a vida e dissesse, pode mandar mais, tô pronto. E aqui começa o verdadeiro jogo, a mentalidade do inquebrável. Você já não teme o caos, você abraça. Já não foge da dor, você transforma. Já não espera a compreensão dos outros, você se entende por completo. E nesse ponto você começa a sentir algo raro, serenidade no meio da tempestade. É como se o mundo estivesse desabando, mas por dentro, silêncio, força, presença. Esse é o verdadeiro estoico. Ele não se dobra, não se apressa, não se ilude. Ele caminha firme mesmo quando o chão balança. A dor que antes te assombrava agora te molda. O medo que te travava agora te movimenta. A crítica que te destruía agora te fortalece. E isso não é dom, é treino. Treino diário. Treino estoico. Você aprende a absorver o impacto, a respirar no caos, a pensar quando todos surtam. Cada dificuldade vira um teste. Cada queda, uma chance.
E quanto mais você pratica, mais forte você fica. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais sábio. É isso que o estoicismo racional ensina. Não reclame do peso. Fortaleça os ombros. A partir daqui você começa a praticar algo mais sutil. A indiferença ao prazer e à dor. Calma. Não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre parar de ser comandado por elas. A mente fraca vive perseguindo o prazer e fugindo da dor. Já a mente forte observa, analisa, decide. O prazer, quando em excesso, te escraviza. A dor, quando mal entendida, te paralisa. Mas quando você desenvolve uma relação saudável com ambos, você se liberta. Você percebe que nem o prazer é garantia de felicidade, nem a dor é certeza de fracasso. E como se pratica isso? Com moderação, com presença, com virtude. Os estoicos nunca disseram para você se afastar de tudo que é bom. Eles diziam, aproveite com equilíbrio, curta o que for positivo, mas sem se apegar. Encare o que for negativo, mas sem desespero. Assim você vai ganhando uma coisa rara, domínio. Domínio sobre si. E isso vale mais do que ouro. Porque quando o mundo não manda mais em você, quando nem os aplausos te iludem, nem as vaias te derrubam, aí sim, você é livre, e é nessa liberdade que você começa a saborear algo ainda mais poderoso, o autocontrole emocional. A capacidade de sentir sem se perder, de reagir sem se destruir. O estoico não é insensível, ele é consciente. Ele sente raiva, tristeza, medo, mas escolhe o que fazer com isso. Ele não se deixa arrastar pelas marés internas. Em vez disso, ele navega. Ele entende que emoção é como tempestade. Pode ser forte, mas passa. E enquanto ela passa, ele não afunda. Ele segura firme no leme. Isso é maturidade emocional. Para alcançar esse nível é preciso se observar. Sentiu algo forte? Para. Respira, olha de fora, tenta entender de onde aquilo veio. Foi orgulho ferido? Foi carência? Foi medo de perder o controle? Às vezes, só de perceber a origem da emoção, ela já perde a força. Outras vezes vai precisar de mais esforço, mas o segredo é não reagir de imediato. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a liberdade. Você pode escolher não gritar, não retrucar, não fugir. Você pode escolher responder com sabedoria. E quando você consegue fazer isso, começa a viver com mais leveza. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de se sabotar. Você começa a usar a razão como guia. E não é aquela razão fria, seca. É uma razão que cuida, que observa, que acolhe. Que entende que às vezes a melhor resposta é o silêncio. Que nem todo confronto vale a pena. Que não é porque você sentiu que precisa agir. Essa calma interna vira sua melhor amiga. É ela que te protege do caos do mundo e te aproxima da sua essência. Mas não para por aí. O estoico também sabe transformar emoções negativas em ações poderosas. Tá com medo? Use esse medo para se preparar melhor. Tá triste? Use essa tristeza para buscar sentido. Tá com raiva? Transforma essa energia em disciplina. A emoção deixa de ser um peso e vira impulso. E quanto mais você treina isso, mais natural fica. Você passa a sentir sem se afundar, a reagir sem se perder, a viver sem se machucar tanto. A vida continua dura, mas você já não quebra com facilidade. Você se adapta, se molda, se fortalece. E aí entra uma das maiores chaves do estoicismo: viver no presente. Parece simples, né? Mas hoje em dia quase ninguém vive de verdade. A cabeça está sempre no passado, remoendo, arrependendo, revivendo. Ou então está no futuro, ansiosa, preocupada, criando 1000 cenários. E enquanto o agora escapa. Os estoicos batiam forte nessa tecla. O único momento real é o presente. O passado já foi, o futuro ainda não existe. O agora é tudo que temos. E se você não vive agora, você não vive nunca. Por isso, é preciso treinar a presença. Começa pequeno, sente a respiração. Observa os sons ao redor. Presta atenção na comida, no banho, na conversa.
Tira o automático da rotina. Toda vez que sua mente fugir para o que já passou ou para o que ainda nem chegou, puxa ela de volta. Como quem chama um cachorro arteiro. Vem cá, mente, volta para mim. E aí, aos poucos, você começa a viver com mais intenção. Menos culpa, menos ansiedade, mais clareza, mais força. Porque é no agora que você pode agir. É no agora que mora o poder. E não tem jeito. Quanto mais você pratica viver no agora, mais percebe o quanto desperdiçava energia com coisas que não dependiam de você. Ficar preso no que os outros fizeram, no que poderiam ter feito diferente, no que ainda pode acontecer, tudo isso suga sua energia vital. O estoico corta esse ciclo. Ele entende que o passado serve como lição e o futuro como direção. Mas é no presente que ele constrói. É como estar num barco. O que passou está na correnteza atrás, o que vem está na neblina à frente, mas o leme está nas suas mãos agora. E esse domínio sobre o agora te leva para algo ainda mais profundo, a prática da virtude. Para um estoico, viver bem não é sobre ter mais, mas sobre ser melhor. Melhor em coragem, melhor em sabedoria, melhor em justiça, melhor em temperança. Esses são os 4 pilares. E a cada dia você se pergunta: fui justo hoje? Fui corajoso? Fui sábio nas decisões? Me controlei onde devia? Não é sobre perfeição. É sobre intenção. Sobre colocar esses valores no centro de tudo. Porque quando você age com virtude, você dorme em paz. Mesmo que o mundo esteja em guerra. A virtude vira seu norte. Em vez de seguir o que dá prazer, imediato, você segue o que te eleva. Em vez de ceder à raiva, você escolhe o que é justo. Em vez de fugir do medo, você encara com coragem. E isso vai te moldando. Vai mudando sua forma de pensar, de agir, de reagir. Você deixa de ser reativo, vira ativo. Escolhe. Decide. Assume. E o mais bonito: quando você vive com virtude, você se sente inteiro. Você não precisa mais de aprovação externa, porque sua consciência está limpa. E nada vale mais do que isso. O caminho da virtude é exigente. Não tem atalhos, mas tem recompensa. A cada vez que você escolhe o certo ao invés do fácil, você se fortalece por dentro. A cada vez que você prefere o equilíbrio à impulsividade, você ganha domínio sobre si. A virtude é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E quanto mais forte ela fica, mais leve você vive, porque não tem mais o peso da culpa, do arrependimento, da incoerência. Só a leveza de ser quem você realmente quer ser. E à medida que essa transformação acontece, você começa a perceber uma serenidade que não vem de fora, vem de dentro. É uma calma que não depende do silêncio ao redor, mas da paz aqui, dentro. O mundo pode estar uma bagunça, mas sua mente não. A tristeza pode bater, mas não te arrasta. A dificuldade pode chegar, mas você encara. É como se você virasse uma rocha firme no meio do mar. As ondas vêm com tudo, mas você continua. Ali, inteiro, presente, sereno. Isso, meu amigo, é liberdade. É força verdadeira. Porque quando você entende que nada externo pode te dar ou tirar sua paz, você para de correr atrás de coisas que não preenchem. Você para de culpar os outros pelo que sente. Você para de brigar com a vida e começa, de fato, a viver. Não mais como alguém que sobrevive aos tombos, mas como alguém que cresce com cada um deles. A serenidade estoica é isso. Não ausência de caos, mas presença de consciência. É saber que, mesmo com o mundo virado do avesso, você continua, fiel a si mesmo. E viver assim com serenidade não significa ignorar os desafios. Muito pelo contrário, significa enfrentá-los com os olhos abertos, com o coração firme e com os pés no chão. O estoico não nega a dor, ele mergulha nela. Não porque gosta de sofrer, mas porque sabe que é lá que o crescimento mora. Ele entende que tudo na vida é passageiro. A alegria, a tristeza, a fartura, a escassez. Então não se apega ao que é bom, nem se desespera com o que é ruim. Ele vive com aceitação ativa, com coragem silenciosa, com presença firme.
Essa aceitação não é resignação, não é fazer o quê? É ok, é isso que tenho agora, como posso usar? É uma escolha, uma atitude, uma decisão constante de transformar até mesmo o caos em caminho. E é aqui que entra a impermanência. Saber que tudo muda, que tudo passa, nos liberta. Porque se o sofrimento tem fim, a esperança renasce. E se a alegria é breve, aprendemos a saboreá-la com mais intensidade. Viver bem é aceitar o ciclo e não lutar contra ele. É fluir com a correnteza sem perder a direção. A gente aprende a não se apegar tanto ao que é externo. Dinheiro, status, opiniões, aparência. Tudo isso muda, tudo isso escapa. Mas o que fica? A maneira como você age diante de tudo isso. Seu caráter, sua integridade, sua consciência tranquila. Isso ninguém tira. E quanto mais você investe nisso, menos dependente você fica do mundo lá fora. Menos influenciado por elogios ou críticas. Menos abalado pelas curvas da vida. Você vira seu próprio alicerce, um porto seguro dentro de si mesmo. E é isso que torna o estoico tão perigoso para quem tenta controlá-lo. Ele não se vende, não se dobra, não se perde. Ele não precisa que as coisas deem certo para estar em paz, porque ele já encontrou dentro de si o que a maioria procura fora. Ele não mendiga atenção nem implora amor. Ele oferece sem expectativa. Ele caminha sem precisar ser seguido. Ele escolhe ser inteiro, mesmo quando o mundo insiste em fragmentar. Isso é força. Isso é liberdade. Isso é estoicismo racional. E quando você começa a viver com essa liberdade interior, você experimenta um novo tipo de poder. Um poder calmo que não grita. Um poder que não precisa dominar ninguém, porque já domina a si mesmo. E esse tipo de poder é raro. É o poder de quem sabe que não controla tudo, mas controla o que importa. O que pensa, o que sente, como age. E essa é a verdadeira soberania. Um rei sem trono, um imperador sem coroa, mas com um império inteiro dentro de si. E é nesse ponto que você descobre que o maior tesouro não é aquilo que você pode pegar com as mãos, mas o que constrói dentro do peito. A clareza, a disciplina, a coragem, a justiça, tudo isso forma a base de uma vida que vale a pena. E quanto mais você investe nesse tesouro, mais rico se torna. Mesmo que por fora falte tudo, por dentro nada falta. Porque você se bastar é a maior riqueza. Ser completo, mesmo em pedaços. Ser inteiro, mesmo em meio à dor. Isso sim é viver com propósito. E com esse propósito bem claro dentro de você, até os dias difíceis ganham sentido. As quedas viram degraus, as decepções viram alertas, as dores viram bússolas apontando para onde você ainda precisa crescer. Nada é desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhum tropeço, nenhum silêncio doído. Tudo vira matéria-prima para te lapidar. E aí você entende que a vida não está contra você. Ela está te forjando. Cada teste, cada perda, cada susto, tudo isso é parte do treinamento. Como disse Marco Aurélio, o que está em chamas brilha, mas esse brilho só aparece quando você para de fugir e começa a enfrentar. Quando você troca o por que isso aconteceu comigo pelo o que posso aprender com isso. É essa mudança de mentalidade que muda tudo. Você para de se ver como vítima e começa a se enxergar como aluno. Um aluno da vida, um aprendiz, do destino, e quanto mais aprende, mais livre fica. Porque quem aprende com a dor já não tem medo dela. Quem aprende com o fracasso já não se paralisa diante dele. Quem aprende com a perda já não depende tanto do que pode ser tirado. E aí vem o que talvez seja o teste final do estoico. Continuar firme, mesmo quando ninguém entende. Continuar calmo, mesmo quando tudo grita. Continuar virtuoso, mesmo quando tudo ao redor é corrupção. Ser como uma tocha acesa no meio da escuridão, e não para iluminar o caminho dos outros necessariamente, mas para garantir que você não se apague. Essa chama interna, essa força que não se explica, é o que diferencia quem só sobrevive de quem realmente vive. Porque viver de verdade é não abrir mão de quem você é, mesmo quando o mundo inteiro tenta te empurrar para longe disso. Por isso, a cada nova manhã, se pergunte: o que depende de mim hoje?
Como posso ser mais justo, mais corajoso, mais equilibrado? Qual pequeno ato pode ser feito com grande virtude? Porque não é sobre grandes gestos, é sobre constância, sobre fazer o certo quando ninguém vê, sobre manter a palavra, mesmo quando dá vontade de desistir. Isso é ser estoico, ser firme na base, flexível na forma, e seguir passo a passo, construindo uma mente à prova de tempestade. E quando você menos espera, algo muda por dentro. A paz que antes parecia impossível, agora habita em você. Uma paz silenciosa, mas poderosa. Não porque tudo está bem, mas porque você está bem. A guerra pode estar acontecendo lá fora, mas dentro de você, há ordem, há direção, há propósito. E com isso, você se torna referência. As pessoas percebem, não sabem explicar, mas sentem. Você se torna exemplo não porque grita, mas porque inspira. Você se torna alguém que carrega firmeza no olhar e leveza na alma, e nesse momento, você deixa de apenas praticar o estoicismo. Você se torna o próprio estoicismo em carne e osso, caminhando com calma, agindo com virtude, sentindo com equilíbrio. E o mundo pode continuar girando, confuso, barulhento. Você não precisa que ele mude, porque você já mudou. E agora, nada mais é capaz de te quebrar, porque você foi treinado, forjado, moldado pelo próprio fogo da vida. E quem sobrevive ao fogo não teme mais o calor, e é aí que você entende o verdadeiro significado de resiliência. Não é aguentar tudo calado, não é ser frio. É saber que, por pior que esteja o cenário, você não perde a si mesmo. Você sente sim, chora, cai, se frustra, mas depois se levanta com um olhar mais firme. Não é que você ficou invencível, é que você parou de resistir ao inevitável e começou a usar tudo a seu favor. Sofrimento, perda, erro viraram ferramentas. Você não é mais moldado pelo mundo. Agora é você que molda o mundo com a sua postura. Nesse ponto, o medo começa a perder espaço. Aquela voz que dizia, você não vai aguentar, vai ficando cada vez mais fraca. E não porque a vida ficou mais leve, mas porque sua mente ficou mais pesada, mais densa de propósito, mais carregada de sentido. Você não teme o futuro, porque sabe que vai lidar com ele quando chegar. Não teme a dor porque ela já virou parte do caminho. E quando ela chegar, você não vai perguntar por quê. Vai dizer, entendi, vamos em frente. Isso é força de verdade. E quando os outros olharem para você, vão ver alguém diferente. Alguém que não se deixa levar pelo calor do momento, que não reage por impulso, que não muda de rumo a cada crítica. E vão se perguntar o segredo. Vão achar que é frieza, mas é foco. Vão pensar que é sorte, mas é escolha. Porque no fundo, você já não vive mais para provar nada, para ninguém. Você vive para ser fiel à sua essência. A mesma essência que foi se revelando em cada noite escura, em cada momento difícil, em cada escolha silenciosa, é esse tipo de força que o mundo precisa. Gente que não se abala fácil. Gente que, mesmo machucada, não machuca de volta. Que, mesmo cansada, continua justa. Que, mesmo tentada a se perder, escolhe o caminho certo. Isso não se constrói do dia para a noite. É um processo, uma lapidação. E cada vez que você pensa em desistir, mas dá mais um passo, isso já é vitória. Não sobre os outros, mas sobre o velho você. Aquele que fugia, que reclamava, que se vitimizava. Hoje ele já não tem mais tanto espaço. E para fechar essa jornada, tem uma escolha que só você pode fazer. Continuar esperando que o mundo te trate bem. Ou se preparar para enfrentar o mundo do jeito que ele é. Porque a vida não vai aliviar. Mas você pode ficar mais forte. O mundo não vai parar de te testar. Mas você pode parar de se entregar. E esse é o teste que nunca acaba. Todos os dias a vida vai perguntar, você vai quebrar de novo? Ou vai mostrar que agora é diferente? Que agora você não é mais vidro, é ferro, é fogo, é estoico. Então olha para dentro agora. Respira fundo. Sente essa firmeza que está nascendo aí dentro. Isso é seu. Ninguém te deu. Você construiu. Com cada queda, cada silêncio, cada superação. Agora você já não depende mais de motivação. Você tem disciplina. Já não precisa que as coisas melhorem.
você melhora. E a partir de agora, quando a vida tentar te derrubar, você vai sorrir e dizer: é só isso que você tem, porque agora você é inquebrável. E é justamente nesse ponto que você se torna perigoso. Não para o mundo, mas para a mediocridade. Você se torna um problema para tudo aquilo que antes te controlava. Medo, raiva, carência, insegurança. Agora tudo isso te olha de longe e percebe: perdemos o controle, porque você não reage mais como antes, não se desespera mais, não implode por dentro. Você observa, compreende, respira e age. Ou nem age. Às vezes só permanece firme, e isso já basta. Porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais domina você. Esse é o estoico do século XXI, um guerreiro silencioso no meio do caos, que vive com intenção, que fala com sabedoria, que anda com propósito, que cai e levanta, que sangra, mas não se vitimiza, que ama, mas não depende, que sente medo, mas não para, que sente dor, mas não recua, porque ele entendeu que a mente é o seu verdadeiro campo de batalha, e que vencer ali é vencer em qualquer lugar. Ele entendeu que o mundo externo muda o tempo todo, mas a sua fortaleza interior pode ser inabalável. E se você chegou até aqui, é porque esse fogo também está aceso em você. Talvez ainda pequeno, talvez só começando, mas ele está aí. E se você cuidar bem, se você treinar sua mente, se você viver com verdade, esse fogo vira chama que ninguém apaga. E toda vez que a vida tentar te apagar, você vai arder ainda mais forte. Porque agora você entendeu que a dor não te define, que o sofrimento não te limita, que os outros não têm poder sobre o que acontece dentro de você. A chave sempre esteve na sua mão, então agora é com você. Ou você volta para o mundo como era antes, esperando, reclamando, reagindo. Ou você escolhe sair daqui como um novo ser humano, um ser humano estoico, que entende que viver não é ter uma vida perfeita, mas uma mente preparada. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo: sou inquebrável. Isso me mostra que você está junto nessa caminhada e fortalece ainda mais a nossa comunidade de irmãos estoicos aqui no Estoicismo Racional. E lembra, se você chegou até aqui, é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. E me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui, porque eu leio tudo. E nunca se esqueça, a vida vai continuar te testando. Mas agora você vai continuar vencendo, porque agora você é forjado pelo fogo. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.